Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal O Espírito do Evangelho. E eu tenho uma amiga muito querida que essa semana percorreu 110 quilômetros para salvar dois filhotes de garça noturna, também conhecida como socó. Os filhotes foram encontrados em um parque aqui perto e, como ninguém sabia o que fazer com eles, alguém se lembrou dessa minha amiga, conhecida no bairro por ajudar qualquer tipo de animal. Mas os filhotes de garça noturna estavam além da sua compreensão. São pássaros silvestres que se alimentam principalmente de peixes. Fala com o especialista daqui, fala com o especialista dali, e ela descobriu que podia levar os filhotes para a estação ecológica do Tietê, lá pertinho da rodovia Ayrton Senna, lá pelo quilômetro 17, que tem uma área especializada para esses animais. E lá foi ela. Atravessou a cidade nesse calor abrasador, percorreu 55 quilômetros de distância, depois fez mais 55 para voltar, por isso 110, e entregou as duas aves para serem cuidadas lá na estação ecológica do Tietê. Feliz, ela me disse, consegui salvar a vida desses dois filhotes. E lá na reserva ecológica do Tietê, em paralelo, enquanto tudo isso estava acontecendo, muitas pessoas estavam lá, era um período da tarde, muitas pessoas desfrutavam daquela área verde, deitados na grama, caminhando, andando de bicicleta, enfim, todos em comunhão com a natureza. E curiosamente, essa semana, nós celebramos Francisco de Assis. O dia 3 de outubro é a data do seu desencarne, em 1226, aos 44 anos. E o dia 4 de outubro ficou marcado também, o dia ficou marcado como uma data comemorativa a Francisco. E uma das facetas do frade católico é ser o padroeiro dos animais e também da ecologia. Tanto que para nós espíritas existe a Fraternidade Espiritual de Francisco de Assis, que reúne lá benfeitores espirituais que zelam pelos animais e pela natureza também. E essa fama de Francisco de Assis ganhou força principalmente por uma canção que ele compôs e que ficou conhecida por dois nomes: Canção do Irmão Sol ou Cântico das Criaturas. Cântico do Irmão Sol ou Cântico das Criaturas. Consta que ele fez essa composição já muito doente e há 2 anos do desencarne. Francisco, nessa composição, nessa canção, ele louva, obviamente, a vida, as criaturas e este mundo. Ele agradece também a Deus por todas essas bênçãos. Diz ele lá, só para nós vermos aqui algumas das estrofes dessa canção. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor e Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos ilumina. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas, que no céu formaste claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Nessa canção ele também fala do irmão vento, fala do irmão fogo, fala até da irmã morte. Tudo isso nessa canção composta por Francisco de Assis. Como se percebe, não é à toa que Francisco seja o padroeiro da ecologia. E estamos falando em um texto escrito em 1224, quando ainda não se falava em preservação do meio ambiente, aquecimento global, preservação das florestas e dos animais, tal. Mas, infelizmente, e aí agora nós vamos dar um salto no tempo, mas vamos um pouquinho mais para trás, na nossa época aqui. Vamos para 1981. 1981. Tem uma canção do compositor Beto Guedes, conhecida como O Sal da Terra, essa música, né? O Sal da Terra. E, infelizmente, como diz essa própria letra, nós temos aprendido pouco com Francisco de Assis. Diz lá uma estrofe dessa canção: Terra, és o mais bonito dos planetas, tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã.
Então, estamos maltratando o nosso planeta por dinheiro, estamos maltratando o nosso meio ambiente por dinheiro. Tu, que és a nave nossa irmã, nós estamos nesse planeta. A Terra é a nossa nave mãe, é o que nos permite ficarmos aqui, vivermos aqui nesse planeta. É uma letra, repito, de 1981, quando não se falava em passar a boiada, da desregulamentação de leis de preservação ambientais ou de queimadas ferozes. Era uma outra época, estava lá naquele início falando um pouco sobre essa questão da ecologia. Para nos conectarmos com Francisco, nós vamos precisar nos unir, como diz essa letra aqui do Beto Guedes. Ele fala o seguinte: anda, quero te dizer nenhum segredo, falo desse chão da nossa casa. Qual que é a nossa casa, gente? Qual é o chão da nossa casa? É esse nosso planeta, né? Vem que está na hora de arrumar, está na hora de arrumarmos aqui o nosso planeta, está na hora de nós olharmos um pouquinho mais aqui para a nossa natureza. Vamos precisar, diz a canção, de todo mundo tem que se unir. Um mais um é sempre mais que dois. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão, recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Temos que arrumar a nossa casa agora, numa união entre todos nós que somos irmãos, vivemos nesse planeta que é a nossa nave mãe, né? É isso que o Beto Guedes está dizendo aqui, para merecer quem vem depois, ou seja, nós temos que cuidar da natureza hoje, porque as gerações que vão vir lá na frente vão sentir as consequências do nosso descaso, da nosso pouco interesse ou pouca efetividade em conseguir combater todas essas questões que estão prejudicando o nosso meio ambiente. Além disso, além dessa questão que nós estamos falando aqui, Francisco tem outra faceta importante, que é a de nos reconectar com os ensinos de Jesus, principalmente aqueles que nos incentivam à humildade, a uma vida mais simples, à caridade. E também um outro ensinamento de Francisco que é muito importante, reconhecer que todos nós somos irmãos, não importa a nossa origem, não importa o nosso país, não importa nada, todos nós somos irmãos. Consta que Francisco mudou de vida ao ter uma visão espiritual, em que ele ouviu: Francisco, Francisco, vai e conserta a minha casa, que, como você pode ver, está caindo em ruínas. Era uma crítica, obviamente, à igreja, naquela época, que havia se desvirtuado dos ensinos de Jesus, estava muito focada no mundo material. E aí temos que fazer um outro parênteses aqui. No dia 3 de outubro, que é o dia que nós estamos falando aqui do desencarne de Francisco, mas no dia 3 de outubro, em um outro ano, 1804, nascia o Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde adotaria o pseudônimo de Allan Kardec ao publicar as obras que dariam início ao Espiritismo, ou, como ele diz, os espíritos de luz diziam também, que era o cristianismo redivivo, porque a igreja ainda continuava distante dos ensinos de Jesus. E aqui, só fechando parênteses, há um podcast publicado essa semana, está na nossa página no YouTube, falando sobre Allan Kardec. Temos uma entrevista lá sobre isso. E uma boa síntese do pensamento de Francisco de Assis está na oração que leva o seu nome, mas que não foi escrita por ele, isso que é muito curioso. A oração de São Francisco provavelmente foi criada no início do século XX, e ainda há dúvidas sobre a sua autoria, mas todo mundo diz que é uma boa síntese do pensamento de Francisco. Vamos aqui nos conectar novamente aqui com esses ensinamentos de Francisco e vamos ler alguns trechos dessa canção, dessa oração que é muito importante e emblemática. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, diz aqui a oração de São Francisco. Por todas essas inspirações, seja na parte da preservação do meio ambiente, seja para mudarmos o nosso comportamento em direção à humildade, a uma vida mais simples, à caridade, não valeria a pena franciscar? No livro Pensamentos que Ajudam, José Carlos de Luca, ele cria esse verbo, franciscar. Ele diz:
Acredita-se, com razão, que Francisco foi quem mais se aproximou da espiritualidade de Jesus. Não seria por isso que humildade e a simplicidade tornaram Francisco de Assis um ser tão admirado em todo o mundo? Pergunta aqui o De Luca, que complementa. Será que a gente não poderia também franciscar? Pergunta o De Luca. Que tal? Vamos aceitar esse convite e também franciscar? Muita paz a todos, até a próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem com Deus.